Fala galera, começando mais um vídeo do Acabou em Pizza. O vídeo hoje é um pouquinho diferente, né? Primeiramente porque tá entrando no ar no sábado, geralmente a gente grava pra entrar no domingo, mas é que, assim, né, como no nosso canal a gente organiza e faz geralmente um cronograma dos vídeos que vão sair durante a semana. Mas coisas acontecem, né? E infelizmente nos últimos tempos as coisas que vêm acontecendo não são coisas muito boas, né? Que foi a morte da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro, da noite, né, de quarta para quinta. Juntamente com o motorista dela, o Anderson Pedro, eles foram executados, foram mortos com, acho que no total foram 11 tiros disparados contra o veículo, e a todos os indícios apontam para uma execução. E aí a gente resolveu fazer esse vídeo, na verdade, sem roteiro, sem muita edição, mas para comentar um pouco o que aconteceu, a atrocidade que aconteceu e alguns pontos que a gente acha importante para falar assim, né? Porque quando acontece algo tão grave assim, a gente tem que parar para refletir sobre as consequências e sobre as reações que as pessoas têm com esse tipo de acontecimento. Né? Vamos explicar, mas vamos só dar um contexto aqui de quem era essa vereadora, quem era Marielle. Ela era uma mulher negra, lésbica e de uma comunidade carente do Rio de Janeiro, Complexo da Maré. Então, ela representa em si várias minorias da sociedade. E ela representava muito o Rio, porque ela foi a quinta vereadora mais votada nas últimas eleições. Então, ela tinha um forte apoio e apelo no Rio de Janeiro. Exato. E ela era também ativista dos direitos humanos e ela era responsável, então, ela era relatora da comissão que investiga a intervenção militar no Rio de Janeiro. E ela denunciou no dia 10 que abusos de violência policial estavam sendo cometidos na comunidade do Acari. E a partir disso surge a possibilidade, então, da morte dela estar relacionada com essa denúncia que ela estava fazendo. Inclusive, a perícia encontrou balas que seriam de uma leva, de um lote que é da Polícia Federal, né, que tem o registro, então, da Polícia Federal. E aí deixa no ar aquela pergunta, é uma coincidência? É porque, na verdade, é muito estranho ser uma coincidência pelo caso das datas, né? Por causa de ela ser também militante, ela, né, defender muitos direitos humanos, ter um posicionamento de esquerda e também pela própria ação, né? Não aconteceu assalto, não aconteceu nada, simplesmente um carro encostou e deu os tiros e fugiu. Então, não foi assalto, né? Inclusive a hashtag não foi um assalto estava nos Trending Topics do Twitter nessa semana. E assim, eu acredito que coincidência não é. E a gente vai descobrir algumas coisas agora nas próximas semanas, porque tem muito... É uma proximidade de datas, de casos, de acontecimentos e não seria a primeira vez também. Isso. Na verdade, até circula pela internet uma lista de vários, digamos assim, crimes políticos, né? Políticos que morreram, não necessariamente políticos, vereadores, mas líderes de movimentos sociais e alguma coisa que morreram um monte de movimento indígena, ainda nesse ano, um monte de líderes de movimentos indígenas foram mortos, na verdade. Então, assim, é bastante complicado isso aí, mas a gente tem que entender o que essa morte representa, né? Para uma sociedade que está vivendo um lapso na sua democracia, para uma sociedade que algumas pessoas acreditam nem ser mais tão democrática assim, né? O que significa matar uma mulher que defendia os direitos humanos, matar uma mulher negra, pobre, mulher, né? O que significa isso em um período, em um Rio de Janeiro que, como a gente já comentou aqui antes, está vivendo uma intervenção militar. E o que significa tudo isso, né? A gente tem que refletir um pouquinho sobre isso que aconteceu, botar assim, pensar mesmo o que essa intervenção militar, na verdade, pode causar na vida das pessoas
que estão lá no Rio de Janeiro, que moram no Rio de Janeiro, principalmente das comunidades do Rio de Janeiro, o que isso representa para quem é oposição a isso, porque ela era uma opositora à intervenção militar no Rio de Janeiro. E a democracia, para ser democracia, precisa ter liberdade de expressão e liberdade de oposição também. E aí se questiona, bom, se no momento que uma pessoa questiona as ações tomadas dentro de uma democracia e ela acaba sendo executada por isso, bom, isso não é mais uma democracia. Então a gente regride no tempo e volta para quê? Para a ditadura. Em diversos estados as pessoas estão cobrando justiça, estão lutando para que a morte dela não seja em vão, que o legado dela se perca. E nesse sentido, manifestar-se é muito importante, e a gente viu uma onda de manifestações, né, na quinta que foi a morte, o velório, né, não só no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, e agir não só na internet, não só em conversas, mas também em conversas, porque dialogar e debater é muito importante para a gente tentar entender, mas agir de modo cívico, talvez, constitucional, para garantir... Bem prático, eu acho. Inclusive para pressionar que as investigações ocorram de uma maneira justa, limpa e que seja dado justiça, seja feita justiça. No mote político, acabou em pizza significa que algo acaba sem resolução, né? Então, na verdade, o vídeo de hoje é pra gente pedir que não acabe em pizza, né? É pedir justiça, pedir mais amor também, empatia, eu acho. Não deveria haver nenhuma morte pra gente parar e refletir isso, mas a partir do momento que acontece, a gente tem que usar essa coisa, esse ato triste, para começar a refletir, para voltar a refletir. Às vezes a gente para de refletir, né? Então voltar a repensar, e repensar não só atos como justiça, que são extremamente necessários, mas atos fundamentais e básicos, como o ato de, como a gente bem aqui falou, empatia, né? Então a gente fica... Não tem muito o que se falar, mas a gente transmite a nossa empatia para todos que de alguma maneira foram atingidos, e na verdade o que acreditamos, eu acho que falando nós dois, é que todos foram atingidos, porque é como disse ali a procuradora, a democracia é atingida, e quando a democracia é atingida, todo o povo é atingido, né? E eu acho que o que a gente pode pedir é que para as pessoas refletirem mesmo sobre isso, sabe? Só isso, conversar, né? E exigir justiça. Valeu, gente. Tchau.